Olá, minha gente, bom dia, bom dia. Seguinte, então continuaremos a falar aí sobre lentes, falar sobre ótica e principalmente também falar um pouquinho sobre refração da luz, tá certo? Então bora lá. Então, primeiro, correção de exercícios. Na aula passada eu passei algumas atividades para que você fizesse. E aí, vamos ver aí como que funciona a lei de Gauss, vamos ver o que que é uma vergência, o foco, o raio, todas essas características que nós conversamos ao longo das aulas, tá bom? Então bora lá. Ó. Uma lente convergente fornece de um objeto situado a 20 centímetros do seu centro óptico uma imagem real a 60 centímetros da lente. Então, primeira coisa, vamos anotar aqui ó, o que ele está falando. Então, uma lente convergente fornece de um objeto a 20 centímetros do seu centro óptico uma imagem real a 60 centímetros dessa lente. Determine ó, a distância focal, a vergência e o aumento linear. Então, vamos por partes. As equações você já conhece. Então, a lei de Gauss é a lei que eu calculo a distância focal, o foco. Então, F vai ser igual a DI vezes DO, dividido por DI mais DO. Essa é a primeira equação que você não pode esquecer. Com relação ao aumento linear, nós também já conversamos sobre isso. O aumento linear é igual a I sobre O, que também é igual a menos DI sobre DO. Lembrando, DI, distância da imagem até o espelho, ou distância da imagem até a lente. DO, distância do objeto até a lente, beleza? Outro ponto importante. Quando eu falar para você dioptrias, um dióptro, o que é um dióptro? Uma lente é um dióptro. Uma, deixe-me ver, uma lupa é um dióptro. Ou até mesmo uma garrafinha de plástico reciclável com água também acaba sendo um dióptro. Por quê? Dióptro é qualquer superfície que tende a modificar a ação do feixe de luz. Então, se eu modificar a direção do feixe de luz, então você já sabe que aquilo é um dióptro. Tudo bem? Por que eu estou te dizendo esse dióptro? Porque toda vez que nós formos calcular a vergência, vergência é a mesma coisa que o grau do seu óculos, tá certo? Então, só que ele não vai aparecer 1 grau, 2 graus, 3 graus, não. Ele vai aparecer assim, ó, menos 1,5 DI, mais 2 DI. Então, esse DI é a unidade de medida da vergência, que é o que nós conhecemos como dioptrias, tá certo? Então, ó, aqui ó, eu vou chamar de dioptrias. Então, DI, dioptrias. Menos, mais, isso aqui também tem uma característica que você vai lembrar. Então, toda vez que eu estiver falando sobre um número negativo, opa, dificuldade para enxergar para longe. Toda vez que eu estiver falando com um número positivo, dificuldade de enxergar para perto, tá certo? Então já é uma maneira de você não errar. Dá uma olhada. Eu acrescentei aqui uma tabelinha. Essa tabela é idêntica àquela tabela que você recebe ao fazer ali a receita do seu óculos, beleza? Então, deixa eu só te mostrar aqui algumas coisas que são extremamente importantes. Então, primeiro, aqui, ó, olho direito, olho esquerdo. Olho direito, olho esquerdo. Para longe, para perto. Toda vez que aparecer aqui, ó, para perto, necessariamente esse grau, essa vergência, ela vai ser o quê? Positiva. Então, quando eu falar graus positivos, então você vai lembrar do quê? Problemas de visão para perto, tá certo? E para perto tu já conhece. Nós já comentamos aí algumas características e qual é o nome dessas doenças em que nós temos dificuldade de enxergar para perto. Nós temos aqui a hipermetropia e nós temos também
a presbiopia. Lembrando, qual a principal diferença? Hipermetropia, pessoas mais novas. Presbiopia, desgaste de células. Então, vou até colocar aqui, ó, mais 60. Só para você ter uma noção de que já são pessoas adultas, né, já na sua velhice, enfim. E a hipermetropia está relacionada ao quê? A largura ali do seu olho, a distância entre o buraquinho do seu olho, onde entra os feixes de luz, e a retina. Lembra lá que a retina é uma camada que absorve ali os feixes de luz? Tudo bem? Então, não se esqueça. Beleza. Então, para perto, nós teremos aqui então graus positivos. Para longe, bora lá. Então aqui, ó, tá aqui, ó, para longe. Para longe serão os graus o quê? Negativos. Então, toda vez que eu observar aqui graus negativos, para longe. Então, essa pessoa aqui, ó, teria problemas para enxergar de longe. E detalhe, uma coluna, duas colunas. Fique ligado com relação a isso. Esses cilíndricos são para pessoas especiais, tá certo? Então, ó, sempre lentes cilíndricas estão relacionadas ao astigmatismo. Então, falei de astigmatismo, então necessariamente eu vou utilizar ali uma lente cilíndrica. Então, lembrando, isso aqui também está relacionado às bordas. Lembra que eu te mostrei? Bordas finas, bordas grossas. Então, aqui, ó, para longe, sempre o quê? Bordas grossas. Então, o meio é fininho e as extremidades são grossas. E aqui, para perto, serão o quê? Bordas finas, tá certo? Então, bordas finas e o meio vai ser mais grosso. Tudo bem? Então, beleza. Então já tá, você está quase um oftalmologista já, ou pelo menos um optometrista. O optometrista seria o técnico que trabalha na produção desses óculos, tá certo? Então, em algumas cidades é bem comum que seja o optometrista. Aqui em Brasília até que não, né? A gente já tem o costume de ir ao oftalmologista. Então, o que eu posso falar mais aqui? Ó, tá vendo que tem um grau? Isso aqui é outra coisa, tá certo? Está relacionado também à circunferência da sua lente, esse grau. Mas a gente vai falar numa próxima oportunidade. Então, o que me interessa? Como que eu vou calcular esse número aqui? Então, ó, seguinte. Vergência é igual a 1 sobre o foco. Te digo que é só isso mesmo. Então, ó, dá uma olhada. Frequência não é a relação entre as distâncias? Então, aqui a vergência vai ser o inverso dessa distância focal. Lembrando que o foco eu também posso achá-lo a partir do raio. Claro que isso vai depender também do quê? Da questão. O que que essa questão está te pedindo? Tudo bem? Então, tá vendo como é simples? Então, aqui, ó, se eu adicionar ó, 3 graus aqui, na verdade vão ser 3 DI, vocês têm que começar a se acostumar com isso também. Então, ó, 3 dioptrias, 2 dioptrias, tá certo? Então, aqui, ó, menos 1, mais 1. Então, aqui, ó, sempre que... Ah, detalhe importante, o astigmatismo, ele também pode aparecer aqui embaixo, tá? Para perto. Não é tão comum. Geralmente acomete as pessoas com um pouco mais de idade. Então, vocês, adolescentes, geralmente sempre vai aparecer aqui negativo, tá certo? Claro que há a possibilidade que, sei lá, um mais 0,5, por exemplo. Tudo bem? Então, tá vendo como é fácil essa tabelinha? Então, positivos, perto. Negativos, longe. Longe, eu vou utilizar o quê? Uma lente grossa. Perto, eu vou utilizar uma lente fina. Detalhe, bordas finas. Então você tem que lembrar disso também, tá certo? Bom, então vamos apagar isso aqui tudo e vamos começar a fazer essa questão. Então não se esqueça de anotar esses detalhes, eles são extremamente importantes. Então, outra coisa importante, quando nós estamos falando de fenômenos ópticos, eu estou falando de reflexão e eu estou falando de refração.
Esses dois fenômenos você sempre tem que lembrar com sons. Lembra das aulas passadas que nós fizemos aí uma referência ao som, tá certo? Então isso também é importante. Então eu vou apagar, deixa eu só tirar essa tabela daqui e nós vamos começar a nossa questão. Então, uma lente convergente fornece, então outra coisa importante também. Estou falando de espelho. Eu tenho o espelho convexo e o espelho côncavo. Nós já conversamos sobre isso. E eu já te disse também as características de cada um desses dois espelhos. Então é importante que você volte no seu livro e dê uma lida nessas características, tá certo? Então, ó, por que é importante que você entenda isso? Porque os espelhos, deixa eu só anotar aqui, ó. Esses espelhos, eu utilizo as equações que eu te mostrei aqui. Na lente, eu vou utilizar também as mesmas equações, tá certo? Então, ó, aqui nas lentes, eu também vou utilizar essas mesmas equações. Então, que lente está relacionada a qual espelho? Então, lembra lá, o espelho convexo, ele é um espelho onde os feixes de luz, eles tendem a divergir. Logo, a lente divergente, que é a lente para longe, é que ela será a mais usual aqui nesse caso, tá certo? E aqui no caso do espelho côncavo, seria o quê? Uma lente convergente. Então, ó, características desse espelho côncavo e dessa lente divergente. 5 imagens. Na lente também vai funcionar assim? Na lente também funcionará dessa maneira, tá certo? A possibilidade é, nós podemos desenhar a lente, assim como nós fizemos com os espelhos, ou você pode utilizar já os valores e jogar nas equações. Isso sempre vai ficar a seu critério, o que você achar mais fácil, tudo bem? Então, normalmente é interessante desenhar, só para você ter noção, quem é DI, quem é DO, aonde que está o centro de curvatura, e assim sucessivamente, tá certo? Então aqui, ó, para a gente desenhar, nós podemos fazer assim também, ó. Desenhar reta, como de costume. Não parece uma reta, mas imagine que é uma reta. Tem aqui a minha lente. Nesse caso é uma lente convergente. Então você pode descrevê-la dessa maneira, ó. Fina no meio, extremidades, na verdade o inverso. Ela é mais grossa no meio e fina nas extremidades. Se fosse aqui uma lente divergente, seria o inverso, tá? Então, ó, uma lente divergente, a gente pode fazer assim, ó. É o que normalmente nós utilizamos ali como ilustração na física, tá certo? Mas aí fica a seu critério. Então aqui, ó, no caso da lente, ele também tem os mesmos 3 pontos. Então aqui, ó, no meio, eu vou ter aqui o centro óptico. Normalmente no espelho a gente chama de vértice, não é isso? Aqui na lente, centro óptico. Para cá eu tenho o foco, tá bom? Mesmo esquema, ó, foco. Só que no caso da lente, lembra que ela é transparente? Então vai ter tanto de um lado quanto do outro, beleza? Então isso nós não podemos esquecer. Assim como, geralmente tinha um centro de curvatura aqui, antes do foco, não é isso? Aqui nós chamamos de ponto antiprincipal. Sim, eu sei, é um nome estranho. Só que é só para garantir que a lente é diferente do espelho, tá certo? Então, mesmo sendo um nome estranho, mas tenta imaginar aí como se fosse o centro de curvatura. Só não pode confundir, ó. Centro óptico é o quê? É ali o ponto de junção, vamos dizer assim, entre a lente, perdão, e o eixo principal, o que nós utilizamos para analisar essas questões, beleza? Então, quando eu falo assim para você, ó, e outra coisa importante também, ó, tem aqui um espelho, o eixo principal. Então, ó, tá aqui, ó, meu espelho côncavo, tá certo? Que seria semelhante a essa lente convergente. Então, dá uma olhada. Vai lá, minha gente, seguinte. Quando nós estamos falando de imagem, nas lentes e nos espelhos. Então, dá uma olhada aqui nesses desenhos. Aqui nesse desenho, você consegue observar, tá meio estranho, né? Vamos apagar esse troço aqui. Pronto. Então, aqui eu tenho um espelho que côncavo. Esse espelho côncavo, ele é o quê?
semelhante à lente convergente. Então, o que ocorre aqui? Ó? Espelho só reflete, lente refrata. Então, uma parte vai refletir? Provavelmente sim, tá certo? Mas o principal fenômeno que nós iremos analisar aqui é o que? A refração da luz. Refração, feixe de luz bate e passa. Então, ó, dá uma olhada. Com relação a isso aqui, ó. Então, o meu feixe de luz, ele vai bater e voltar. Bateu, passou. Tranquilo? Então, com isso, as definições de imagem real e virtual, elas também irão mudar. Então, por exemplo, dá uma olhada aqui nesse espelho. Então, ó, se eu tenho um objeto e a minha imagem fica na frente do espelho, então ela vai ser uma imagem real. Então, ó, objeto e imagem no mesmo quadrante, imagem real. Agora, se a minha imagem ficar atrás do espelho, ela será o quê? Uma imagem virtual, tá certo? Então, ó, imagem real, imagem virtual. Agora, na lente já é o contrário. Então, o que acontece aqui na lente? Vamos dar uma olhada. Aqui nessa lente, veja o seguinte. Tenho aqui o meu objeto. Então, o objeto ele vai produzir uma imagem, certo? Assim como aconteceu aqui no espelho. Então, o que vai acontecer aqui com essa imagem? Se a imagem for produzida na frente aqui, ó, nesse mesmo quadrante, diferente do espelho, eu vou chamá-la agora de uma imagem virtual. Agora, se essa imagem for produzida no outro quadrante, como se fosse, bem entre aspas, atrás ali dessa lente, então seria o quê? Uma imagem real. Porque aqui os próprios feixes vão gerar essa imagem. Tá certo? Então vamos tentar colocar isso em prática agora. Então eu vou só apagar isso aqui, para que você não se confunda. Então beleza. Então, uma lente convergente fornece de um objeto situado a 20 centímetros do seu centro óptico. Então, o centro óptico é aqui, o objeto está aqui. A distância entre eles é de 20 centímetros. Então, distância do objeto até o dióptero, até a lente. Então, é o DO. Então, o meu DO ele vai ser igual ao quê? A 20 centímetros, beleza? Aqui, ó. No seu centro, uma imagem real. Opa, então vai ser aqui para trás. Então, minha imagem vai estar para cá. E quantos centímetros do centro óptico? Centro óptico, tá vendo que ele tenta te confundir? Chama aqui, ó. Ora ele fala centro óptico, ora ele fala lente. E é o mesmo ponto, tá? Então, fica ligado, fica esperto com relação a isso. Então, aqui, ó, o seu DI vai ser igual a 60 centímetros. Bom, já tenho tudo que eu preciso. Por quê? Ó? Dá uma olhada. DI vezes DO, DI mais DO. Então, ó, distância focal vai ser igual a 60 vezes 20 dividido por 60 mais 20. Então, aqui, ó, 2 vezes 6 dá 12. 1 zero, 2 zeros. 1 zero, 2 zeros. Dividido. 60 mais 20 vai dar 80. Então, corto aqui, corto aqui. Então, vai ficar o quê? Ó? 120 dividido por 80. Então, vamos calcular isso aqui. Ó. Deixa eu só colocar bonitinho aqui. Ó. 120 dividido por... Então, 120 por 8 vai dar igual a 15. 15 centímetros. Por quê? Porque tudo aqui está em centímetros. Então, não faz sentido dar uma unidade diferente, tá certo? Então, beleza. Sei aqui a distância focal. Tranquilo. Então, ó, feito isso, deixa eu só colocar isso aqui um pouquinho mais para baixo, para ficar o mais organizado possível. Perfeito. Então, bora lá. Deixa eu apagar isso aqui. Então, ó, 120 por 8 vai dar 15 centímetros. Então, ó, se você sabe o foco, você sabe o raio. Então, o raio eu já sei que é 30 centímetros. Beleza. A ampliação, tem como descobrir? Tem. Aqui, ó. A ampliação vai ser igual a menos DI dividido por DO. Então, menos eu vou repetir. Meu DI, ele vai ser igual a quanto? Bora dar uma olhada aqui, ó. DI é igual a 60. E o DO vai ser igual a 20. Então, eu posso cortar. Então, aqui vai ficar
menos 3. Então, a relação entre objeto e imagem é de 3 vezes. Então, isso aí você tem que lembrar, tá certo? Lembrando, aqui, ó, no caso, eu não tenho, é uma grandeza adimensional. Então, eu cortei aqui as unidades de medida. Então, eu só tenho aqui a relação, que uma é 3 vezes maior que o outro, tá certo? Então, tá bom. Então, aqui, ó, outro ponto importante. Vamos calcular. Já calculamos aqui a distância focal, que foi pedido. Calculamos a ampliação, está aqui menos 3. Lembrando que esse menos não tem nada a ver com redução de imagem. Pelo contrário, a imagem aqui vai ser o quê? 3 vezes maior, tá certo? Esse menos aqui está relacionado com o quê? Com a orientação do objeto e da imagem. Então, isso significa o quê? Então, lembra que aqui é uma imagem real? Se é uma imagem real, o objeto vai ter uma orientação e a imagem vai ter outra. Então, é isso que esse negativo está significando aqui. Então, se o objeto está de cabeça para cima, a minha imagem estaria o quê? De cabeça para baixo. Tá certo? Então, lembre disso. Então, ó, tranquilo. Então, ampliação vai ser igual a menos DI sobre DO, que é igual a menos 60 sobre 20, que é igual a menos 3. Quero calcular agora a vergência. Vergência é igual a 1 sobre o foco, certo? Detalhe, para você utilizar essa equação e chegar no valor que eu quero, eu vou ter que transformar esses 15 centímetros aqui para metro, tá certo? Necessariamente? Necessariamente. Então, aqui a minha vergência vai ser 1 sobre... Então, bora lá. Então, esse 15 centímetros você vai dividir por 100. Então, ó, a vírgula está aqui. Então, vai ser 1, 2. Então, isso aqui, então 15 centímetros dividido por 100 vai dar 0,15. 1 dividido por 0,15 vai ser igual a 6,66666 e assim por diante. Então, ó, 67, só para arredondar. DI, o que é DI? As dioptrias, tá certo? Então, seria, então quando você coloca lá, eu tenho meio grau, professor. Então, na verdade, não é meio grau, é 0,5 DI. Pronto. Então, no frigir dos ovos, o que é importante? Que você entenda o que está escrito aqui, que não é uma língua alienígena. Então, você vai traduzir essas... Então, o que é importante? Você vai traduzir essa linguagem, que não é alienígena, para quê? Para uma linguagem que você consiga compreender, que você entenda onde estão o objeto e onde estão a imagem, tá certo? Então, vamos tentar agora fazer aqui a questão 2. Então, ó, questão 349. Então, nós temos aqui uma vela de 10 centímetros de altura. A gente já pode até anotar aqui do lado. Então, e a vela é o que vai gerar a imagem. Então, ele é o objeto. Então, eu venho aqui e anoto. O meu O é igual a 10 centímetros. E esse objeto, essa vela, está a 50 centímetros da lente. Então, opa, meu DO vai ser igual a 50 centímetros. A imagem é projetada sobre uma tela situada a 2 metros da lente. Então, estou falando sobre distância. Então, vai ser DI, porque vai ser onde a imagem vai ser o quê? Produzida. Lembrando, centímetros, centímetros, metros. Então, você já pode transformar isso aqui para centímetros, tá certo? Porque ou a gente faz tudo em centímetros, ou nós podemos fazer tudo em metros também. Então, isso vai ficar a seu critério. Então, nós temos aqui 200 centímetros. Determine o tipo de lente. Então, deixa eu só anotar isso aqui, 50... Opa! Então, tá aqui, 50 centímetros, 2 metros. Então, beleza. Então, eu tenho que saber o tipo de lente, a sua distância focal e a sua vergência. Além de falar um pouquinho também sobre aumento linear e o tamanho da imagem. Então, tranquilo, Aqui, a gente já sabe que dá para achar o tamanho dessa imagem.
além de achar o aumento. Então vamos tentar aqui, ó. Aumento linear transversal dessa imagem. Então, a ampliação vai ser igual a menos DI sobre DO. O DI será 200 centímetros. Às vezes é interessante você colocar a unidade de medida para evitar o erro, tá certo? E aqui o DO, 50 centímetros. Corto centímetro com centímetro, 0 com 0. Então aqui 20 dividido por 5 vai dar menos 4. Então a relação entre as distâncias e o tamanho da imagem do objeto é o quê? De 4 vezes, tá certo? Então, ó, você nem precisa fazer cálculo, mas né, para ficar mais claro. Então, ó, ampliação é igual a I sobre O. Eu já tenho o O, então eu quero achar o I, certo? Então, ó, põe aqui, ó. Menos 4 é igual ao I dividido pelo O, que é igual a 10. Então, I vai ser igual a menos 40, o que, minha gente? Então, centímetros, certo? Então, ó, o tamanho aqui da minha imagem vai ser de 40 centímetros. 4 vezes maior. Faz sentido? Faz. Precisaria fazer esse cálculo? Não, né? Daria para fazer de boa. Então, ó, e tamanho da imagem, menos 40 centímetros. Tudo bem? Dúvidas, traumas, dramas? Então tá certo. Então, imagem está aqui, ampliação está aqui. Então nós já achamos aqui, ó, a letra C e o aumento. Tá vendo como foi mais fácil? Então aqui eu quero a distância focal e a vergência. Vamos mudar aqui de cor. Vou pegar um azul. Então, ó, foco, fedido, dido, mole, mole. Então DI vezes DO, dividido por DI mais DO. DI aqui nesse caso vai ser igual a 2. Então você vem aqui e põe 2 vezes DO. Na verdade não é 2, vai ser o quê? 200 vezes 50, 200 mais 50. F vai ser igual. 2 vezes 5 vai ser igual a 10. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E aqui embaixo, 250, tá certo? Então, bora lá. Posso cortar esse 0 com esse 0. Então, aqui vai ser 1000 dividido por 25. Então, 1000 dividido por 25, mole, mole, vai dar 40, não é isso? Então, 40 centímetros. Tivemos aqui uma coincidência. Então, o meu foco vai ser igual a 40 centímetros. Achei o foco, está em centímetros. Vou ter que transformar isso aqui para metros. Por quê? Para eu buscar o que? A vergência. Então, aqui, ó, vergência vai ser igual a 1 sobre o foco. Então, 1 sobre o foco, então vai ficar 1 sobre 0,4. 1 sobre 0,4 é igual a 2,5 DI, dioptrias. Vou até escrever aqui para que você não esqueça. Então, ó, só retomando. As equações simples é só divisões muito tranquilas que nós realizamos. Então, aqui, ó, equação do foco, equação da ampliação, vergência, tá certo? Só cuidado que aqui tem que ser em metros, senão vai dar errado. Beleza, dito isso, o que a gente pode fazer aqui ainda? Eu quero saber o que? Falta a lente. Então, vamos lá. Tá vendo que aqui
Vamos lá. A minha ampliação, ela deu negativa. Então isso significa que a minha imagem é invertida. Se ela é invertida, ela é uma imagem real. Então, não pode ser uma lente divergente, assim como não pode ser um espelho convexo. Por quê? A característica de uma lente divergente é que a imagem ela sempre vai ter o mesmo padrão. Então, para ficar mais fácil, tenta memorizar a imagem do espelho da lente divergente, que é igual ao do espelho convexo. Então, quais são as características desses dois dióptros? Lembra daquele espelho que nós utilizamos no metrô e que nós utilizamos em lojas? Geralmente aquele espelho que amplia o campo de visão. Então, essas são as características desse espelho. Então, bora lá. Um aumento do campo de visão. Isso aqui é só para você lembrar mesmo do que eu estou falando. Além disso, a imagem ela é menor. Aqui no caso ela deu uma imagem maior, 4 vezes maior. Então já não faz sentido. A imagem ela é direita e ela é o quê? Virtual. Então, se qualquer uma dessas características for diferente, já não pode ser ou uma lente divergente ou um espelho convexo, tá certo? Então, você já vai utilizar o quê? Lente convergente ou espelho côncavo. Aí a gente vai depender de qual questão que a gente está falando, beleza? Então, não tem nenhum segredo, digamos assim, para fazer essas questões. Basicamente é só substituição, tá certo? No máximo, ele pode brincar aqui com as palavras com relação à interpretação de texto, beleza? Mas no mais, sempre as mesmas coisas, tá certo? Ó, lente delgada. Isso aqui é importante também que você saiba. Quando eu falo uma lente delgada, é uma lente própria para o uso de óculos. É uma lente que tem uma curvatura específica. Mas isso aqui é só para fazer frufru. Então, ó, lente delgada. Lente que você vai utilizar em óculos. Nada além disso. Ó, aqui eu já estou utilizando o que? Ó, lente divergente. Ou seja, a imagem tem que ser o quê? De acordo com essas características que eu te forneci. Necessariamente? Necessariamente. Então aqui, ó. Distância focal, 6 centímetros. Imagem virtual, ó. Percebeu que agora eu já tenho um outro padrão? Que agora eu tenho uma imagem virtual? Então, o modo de fazer vai ser sempre o mesmo. Isso não vai mudar. Então, uma lente divergente de distância focal com módulo igual a 100 centímetros. Então, você vem aqui e anota. O foco, a distância focal, será igual a 100 centímetros. Fornece uma imagem virtual de 2 centímetros de altura. Imagem 2 centímetros. E a característica dela é que ela é virtual. Detalhe, é uma lente. Se é uma lente, a imagem virtual, vamos lembrar, vai ficar aqui, ó, neste quadrante, junto com o objeto. Então, tanto o objeto quanto a imagem ficarão desse lado aqui. O que também é importante que você entenda. Então, ó, dito isso, uma lente divergente, distância focal igual a 100, fornece uma imagem virtual de 2 e está situada a 20 centímetros da lente. Então, aqui, ó, DI vai ser igual a 20 centímetros. Determine. Então, agora o que eu tenho que saber? A posição e o tamanho do objeto. Então, eu quero saber o O e o DO e o aumento. Então, são essas três variáveis aqui. Então, vamos lembrar. O foco é DI vezes DO dividido por DI mais DO. Tranquilo. Foco eu tenho, que são 100 centímetros. DI eu tenho que é 20. Então dá para achar o DO? Dá. Só você ter paciência que vai dar tudo certo. Então aqui o foco, ó, 100
que é igual a 20 vezes DO, dividido por 20 mais DO. Posso multiplicar cruzado. Então, 20 DO vai ser igual a 100 vezes 20 mais DO. Então, ó, 20 DO vai ser igual. Vou pegar aqui meu marcador, sempre multiplicando o quê? Chuveirinho, senão vai dar errado. Porque eu tenho uma letra e tenho um número. Então, dito isso, 100 vezes 200, nós temos aqui 2.000. 100 vezes DO vai dar 100 DO, tá certo? Então, DO para um lado, número para o outro. Então, aqui está mais 100, passa para o outro lado, menos 100. Então, 20 DO menos 100 DO vai ser igual a 2.000. Então, aqui vai dar menos 80, que é igual a 2.000. DO vai ser igual a 2.000 dividido por menos 80. Lembrando, está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo, tá certo? Então, aqui, ó, 200 dividido por 8 vai dar 25. E, nesse caso, menos 25. O quê? Centímetros. Então, eu tenho aqui, ó, menos 25 centímetros. Isso DO. Oremos. Então, feito isso, pronto. Agora você vai substituir. Não tem muito o que fazer. Por quê? Ó, ampliação. Menos DI sobre DO. DI 20. Então, vai ficar menos 20. Esse é o... Isso. Dividido por 25. Então, 20 dividido por 25 vai dar quebrados. Vai dar negativo. Vai dar, pronto. Vai dar 0,8. É isso, minha gente. É isso, 0,8. Aumento linear transversal. Oremos. Então, deu um número quebrado, deu um número menor que 1. Logo vai ter o quê? Uma redução. Então, a minha imagem vai ser menor que o objeto. Então, se a imagem é menor que o objeto, há uma grande possibilidade de ser de uma lente divergente. Então, tá certo? Tá certo, tá coerente. Porque a imagem sempre vai ter que ser o quê? Menor, tá certo? Bom, as outras, te juro que é a mesma coisa. Não tenho que modificar, não. Então, são as mesmas equações, só cuidado com os sinais, para você não se enganar, tá certo? Bom, e é isso. Então, na próxima aula nós continuamos. Um abraço, minha gente. Até!